Paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Eu quero compartilhar essa mensagem no teu coração. Em nome de Jesus, eu quero falar um pouquinho sobre lei. É muito importante esse assunto. Lei, nós vivemos o tempo da graça, não é mais o tempo da lei. Então hoje é muito pregado isso nas igrejas, né? Entre o povo de Deus, é um assunto bem, vamos dizer, discutido entre líderes. Não, hoje é o Novo Testamento, não existe, o Velho Testamento já é só para exemplo. E eu quero dizer para você, a questão da lei, graça e lei, o que é que tem a ver a graça e a lei? Primeiro ponto, eu gostaria de te convidar a abrir lá no livro de Êxodo. Aleluias. Aleluias. Melhor, irmãos, não vamos abrir em Êxodo não, vamos abrir em Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo de número 16. Abra sua Bíblia, em nome de Jesus. Diz assim, Gênesis capítulo 2, versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comereis livremente, mas, no 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aleluias! Esta é uma palavra bem conhecida, mas eu quero mostrar de uma forma. Talvez você conheça essa passagem sobre a desobediência do homem, a escolha do homem que foi errada, mas aqui fala-se de uma lei. Aqui já existe uma lei. Mas lá a lei veio através de Moisés. Preste atenção. Aqui tanto em Gênesis existe a graça, como existe a lei de Deus. O que é a lei de Deus? Só que as pessoas confundem muito a lei. Porque existe lei civil, leis cerimoniais e a lei moral. Então, só citando essas três leis, para que a gente entenda o que é a lei de Deus. Primeiro ponto, antes da criação do homem, se você voltar em Ezequiel, capítulo de número 28, versículo 13, vai falar um pouquinho sobre o querubim ungido, né? Satanás, qual não era chamado Satanás quando ele era morado no céu. Ele era um querubim ungido, é o que a Bíblia fala. Ele era um anjo separado por Deus, um anjo que foi dado a ele uma grande responsabilidade, um grande, vamos dizer, um privilégio muito grande dele ser um anjo que cuidador do Éden. Ele era responsável pelo louvor e adoração a Deus. E em Apocalipse 12, versículo 7, a gente vai aprender que houve uma grande batalha no céu. Satanás e os seus anjos, Miguel, o arcanjo Miguel e os anjos batalharam contra Satanás e os seus anjos. E Satanás não prevaleceu, foi expulso do céu. E a terça parte dos anjos. Por que ele foi expulso? Tá vendo? Porque existe uma lei. E essa lei ela já existe desde lá de cima do céu. Chama-se a lei moral. A lei de Deus. A lei moral. Que mostra o caráter de Deus. É o que Deus ele não aceita. Tanto no céu, ele não aceitou, como na terra. Através de Adão, também ele não aceita. É a lei moral. Se eu e você quebrar ela, não tem desculpa. Porque Deus ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. A Bíblia diz que Deus ele é espírito.
Mas o que tem de semelhança de Deus em mim e em você? É o nosso espírito é eterno. O nosso espírito que comanda todo o nosso corpo, é o que direciona a nós a fazer, a desejar, até mesmo tomar decisões. É o nosso espírito, é a nossa alma. E muitos hoje não entendem isso. Muitos confundem a lei moral de Deus, que revela o caráter de Deus, a vontade de Deus. Por isso que Satanás, ele foi... Qual o julgamento? O que mostrou que Satanás precisava ser julgado e condenado a ser expulso do céu e até perder a sua salvação, e aonde ele vai ser lançado no inferno, no lago de fogo para toda a eternidade? Porque ele foi contra uma lei que se chama lei moral, que revela o caráter de Deus. Deus, ele não muda e ele não aceita aqueles que vão contra a palavra dele. Deus, ele não permite que eu e você desonre ele e vá contra a palavra dele. Por isso que eu e você precisamos aprender com Deus, para que a gente não venha tropeçar na sua lei. Amém? Glória a Deus. É isso. A lei de Deus, a lei moral, é o que a gente precisa compreender. Muitos não têm esse conhecimento. A gente vai ver que lá em Êxodo, capítulo 20, quando Deus, ele manda os mandamentos, Moisés anunciar os mandamentos. Você percebe que nos 10 mandamentos, é um vídeo curto, eu não vou citar os mandamentos todos, mas você pode conferir lá na sua Bíblia, confira na sua Bíblia. O que é a lei de Deus? A lei de Deus é a sua vontade, é aquilo que ele já deixou determinado para que eu e você e o homem e os anjos cumprisse. Cumprisse o quê? A sua vontade. Ele é o Criador, é ele que dá as regras. E não adianta eu e você, ou quem seja, ou um anjo, quem seja, tentar mudar as regras de Deus. Então precisa eu e você aprender isso, para que eu e você não venha tropeçar nas leis de Deus. E eu vou fazer o próximo vídeo explicando um pouquinho, com mais detalhe, para não ficar muito grande. Mas eu peço que você analise, preste atenção, em nome de Jesus.